Olá, aluno Unifaciar, tudo bem? Na aula de qualidade de poluição do ar, primeiramente compreenderemos a atmosfera com sua composição e estrutura. Após isso, especificaremos alguns poluentes comuns desta forma de poluição e, finalizando, analisaremos alguns desses efeitos da poluição a nível global e regional. Espero que gostem. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre poluição do ar, qualidade dos parâmetros, esses parâmetros de qualidade que caracterizam um ar poluído ou um ar puro, né? O nosso índice de qualidade do ar. Mas antes disso, nossa aula, né, nossa divisão da aula, nós falaremos um pouco sobre a atmosfera, assim como a gente falou da água, né? A gente falou, agora a gente vai para um outro ambiente, que seria a poluição do ar, então nós vamos falar sobre a atmosfera, nós falaremos sobre os principais poluentes atmosféricos, e por último nós correlacionaremos esses parâmetros com o que fala a nossa legislação, que é o CONAMA 491 de 2018, e nós correlacionaremos todos esses parâmetros aí de poluição. Beleza? Vamos lá então. Historicamente, a poluição é a poluição do ar é uma das mais antigas percebidas pelo homem, né? Então, com a Revolução Industrial, principalmente, né? É, e logicamente o aumento populacional começou a se utilizar os combustíveis fósseis, né? Ali no século XVIII, final do século XVIII, começou, né, as máquinas a vapor, principalmente da Inglaterra, e começaram a utilizar principalmente o carvão mineral, que durante sua queima produz muita poluição. E isso foi aumentando com o desenvolvimento da ciência. Então, e até pelo clima, né, da Inglaterra, ajudou isso, né, porque o carvão, quando queima, gera muita fumaça, muito particulado, e isso aí já foi aumentando a poluição e foi uma das mais visíveis, aí até com mortes, né, em relação a isso. E ainda hoje ela existe, né? A China, a gente vê aí que hoje um dos países com mais atividade industrial, realmente tem níveis de poluição do ar bem altos, né? Vi numa referência da super interessante que chega a se estimar aí 20 milhões de pessoas morreram nos últimos 20 anos em relação à poluição do ar, de tanto que lá esse fenômeno acontece nas cidades, até pela densidade populacional e pela atividade industrial. Então, esses efeitos aí chegam a hoje em dia que a gente observa a níveis globais, né? Antigamente era só localizado, que nem na Inglaterra, né? Revolução Industrial, né? Ou na China, mas hoje sabe-se que isso aí chega a todos os pontos do planeta, como a gente vê aí o buraco da camada de ozônio, o efeito estufa, né? Que talvez seja o mais efeito observado a nível global aí da poluição do ar. Então, é uma coisa muito importante e existem técnicas, existem estudos e é isso que a gente vai tentar visualizar um pouco nessa aula. Mas, antes vamos conceitar o que é a atmosfera, falar um pouquinho da atmosfera. Então, a atmosfera é uma camada de ar que envolve toda a Terra. Então, esses elementos gasosos são divididos didaticamente, né? Não existe uma linha dividindo ali troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e iosfera. Não existe essa linha. Na verdade, são características que didaticamente fica melhor você dividir. Então, essa camada de ar, cerca de 99% aí se encontra na troposfera e na estratosfera. E ela é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. O oxigênio que a gente usa para respirar, né, seres vivos, praticamente todos os micro-organismos aeróbios, né, inclusive nós, e com traços aí de gás carbônico, argônio. Argônio chega a quase 1%, mas 99% aí é nitrogênio e oxigênio. Tu vê, e o gás carbônico aí seria o quarto na composição, e ele é importante para o efeito estufa, mesmo com essa porcentagem pequena, mesmo mudando a níveis de ppm aí, o efeito dele na atmosfera já é sentido. Então, das camadas aí, a gente tem a troposfera, que é a mais densa, que é onde ocorrem os efeitos meteorológicos, né? Chuva, furacão, vento, a mais densa é onde que a gente vive, os seres vivos conseguem se adaptar, né? Tanto é que quem vai subindo o Everest, vai chegando lá no final, a maioria só consegue de máscara, né? Porque realmente o ar vai ficando cada vez mais rarefeito, com menos oxigênio. Então, a troposfera é essa característica aí de densidade onde a vida e os fenômenos meteorológicos acontecem. A estratosfera
é logo a camada superior, né, acima, se estende até cerca de mais ou menos 50 km. E ela tem um efeito importante que ela tem o ozônio, né, que a gente vai ver em forma de questão. O ozônio seria uma forma alotrópica, né, uma outra forma do oxigênio, do O2, o ozônio é oxigênio 3, e ele, quando ele está na atmosfera e ele recebe a radiação ultravioleta, ele se fragmenta, diminui a energia dessa radiação, que teoricamente ia chegar nos seres vivos, e ele se recompõe, então uma autorreação que ocorre. E infelizmente devido à poluição, principalmente dos clorofluorocarbonos, que são compostos que antigamente, né, hoje está sendo proibido, mas ainda um pouco é utilizado em sistemas de refrigeração, esses gases, né, clorofluorocarbono, nessa camada junto com vai destruindo o ozônio e vai tomando conta dessa reação e evita que o ozônio faça esse papel de filtro do ultravioleta. E a gente sente isso na pele, literalmente, né? Você sai no sol e deva cada torrão aí, porque justamente chegou a um ponto que já não está mais protegendo tanto a radiação ultravioleta, que tem uma boa energia. A mesosfera é a camada superior, né? E ela tem a característica da temperatura ir diminuindo. E quando chega a mesopausa, seria menos 90 graus, onde que está já bem rarefeito. E aí acontece uma inversão térmica aí e começa a ionosfera, que aqui um erro, anotem aí na ionosfera, tá? Na verdade, a ionosfera ficou que nem a estratosfera, mas não é na ionosfera que ocorre em geral as transmissões de rádio, a formação de íons e até aumento então de temperatura. Só que esse aumento é muito relativo, porque como está muito rarefeito, na verdade é pela atividade iônica e radiação que recebe principalmente o vento solar. E é onde que ocorre também aí o fenômeno da aurora, é na ionosfera. Tá? Então corrijam ali, onde se encontra a quantidade de ozônio não é a ionosfera. Tá? A ionosfera é onde há a transmissão de rádio e há um aumento gradual da temperatura. Tá? E por último, entre a ionosfera ou termosfera também, algumas referências fazem essa outra denominação, seria a exosfera, que é praticamente hidrogênio e hélio, uma densidade bem que faz a interface aí, acima de 500 km com o espaço, certo? E aí já é rarefeito, já são outros efeitos, pode-se considerar que nem seja mais a atmosfera terrestre, já é quase o espaço. Então, uma questão aí já para a gente visualizar isso. Então, sobre a atmosfera terrestre, é correto afirmar que os gases de maior concentração são oxigênio, neônio, hélio e criptônio. Então é o oxigênio e nitrogênio, né? O neônio, o hélio e criptônio são os gases nobres, eles estão a níveis de traço. Então está errado. Além do oxigênio, estão presentes os seguintes gases: nitrogênio, argônio e gás carbônico. Então é a nossa tabela, né? Nossa tabela que a gente viu aqui é a nossa resposta, o gabarito B, o gás carbônico ali em menor proporção. Na termosfera ocorrem reações importantes para o desenvolvimento das espécies vivas, então está errado, é na troposfera, né, ó, o trocadilho, né, como é sutil, né, então num concurso, numa prova, aí vocês têm que prestarem bastante atenção em como é bem sutil a diferença. Né. A estratosfera possui forte decréscimo de temperatura, registrando nela a temperatura mais baixa. Não, é na mesosfera, tá, ou ionosfera, a estratosfera é logo acima da troposfera, não é onde que ocorre isso. E acima da estratosfera encontra-se a troposfera. Não, a troposfera é a de baixo. Tá? Então, esse está o erro aí do item. Então, nosso gabarito, letra B. Mas uma questão em relação a esse problema da radiação ultravioleta, né? O ozônio é gerado naturalmente na estratosfera, por um processo no qual a radiação V dissocia o oxigênio molecular. Ao mesmo tempo, o ozônio é convertido de volta ao oxigênio molecular e atômico por reações químicas envolvendo substâncias presentes naturalmente na atmosfera. Assim sendo, a destruição da camada de ozônio ocorre devido a emissões de substâncias de caráter antropogênico, ou seja, da atividade humana, né, que alteram o ciclo natural de produção e consumo de ozônio. Então, quais os principais compostos de origem antrópica responsáveis pela destruição do ozônio? Então, item B é os clorofluorocarbonos, ok? Os óxidos de enxofre, em geral, é a chuva ácida, o item A, por isso o erro. C, compostos de argônios, até aqui um fundamento da química, né? Os compostos de argônio, em geral, os gases nobres, eles não reagem, então eles não formam compostos, então totalmente errado, né? Monóxido de carbono, tomem cuidado, né? Que às vezes ele confunde monóxido com dióxido, a gente vai vendo durante a nossa aula que são coisas diferentes, mas não é ele. E todos os compostos não, é só os clorofluorocarbonos mesmo que participam dessa reação concorrente aí com o ultravioleta e o ozônio.
gabarito B. Então, sobre efeito estufa, todos nós temos ouvido previsões que o efeito estufa deverá afetar o clima de todo o nosso planeta, futuramente. Né? De fato, alguns cientistas acreditam que o aquecimento global já esteja atuando há algum tempo. Então, essa questão aí tem aí já há mais de 15 anos, na verdade, a gente está vendo que isso é quase uma unanimidade entre os cientistas. São poucos cientistas que não acreditam que no aquecimento global, mas os fatos estão aí, né? E essa questão aqui é um pouquinho mais elaborada, tá? Um nível mais elevado que as outras duas, mas a gente vai trabalhar ela aqui, ó. Então, os gases presentes no ar absorvem temporariamente a luz infravermelha, né? IV4, né? Infravermelha térmica. Assim sendo, nem todo infravermelho é emitido pela superfície terrestre e pela atmosfera escapa diretamente para o espaço. Perfeito, tá? Quem faz esse papel de absorver temporariamente é o gás carbônico. Tá? Então é ele que é o grande centro, digamos. Alguns outros, como metano, também fazem esse papel. Então, 2. A temperatura média da Terra, cerca de mais 15, deve ser exclusivamente energia proveniente do Sol. Então, essa aqui é bem sutil, o erro do item 2, tá? É correto, a temperatura média da Terra é média, tá? Tem lugares que é 30, tem lugares que é 0. Então, a média é 15, mas não é exclusivamente a energia do Sol, tá? Tem o efeito estufa, que senão são outros efeitos também, não é só exclusivamente a energia do Sol. Inclusive até um pouco de radiação que sai da crosta terrestre, né, da própria temperatura da Terra, né, o centro da Terra é quente, então tem um pouco disso também, um pouco. Lógico que a maioria é da luz proveniente do Sol, mas não exclusivamente. Tá? Então esse está o erro do item 2 é exclusivamente. A luz absorvida de forma quase total, com sua frequência quase igual à frequência do movimento interno de uma molécula que vem encontrar. Tá? Perfeito, aqui já entra na física, né, das moléculas, tá? De vibração, que eles absorvem, né, a luz quando ela interage com as moléculas, absorve, então isso gera um monte de efeitos, e é isso mesmo, então ela é só absorvida quando a frequência é igual. Para frequências na região do infravermelho, os movimentos relevantes são de vibrações, estiramento de ligação e deformação angular dos átomos que constituem a molécula. Perfeito também, está relacionado aí com a nossa teoria molecular de como os gases são formados. Muito, muito profunda a questão, né? Então, somente 1, 3 e 4 são verdadeiros no nosso gabarito. Perfeito. Então, aqui eu deixei esse desenho logo após, né, essa questão do efeito estufa, que ele mais ou menos mostra o esquema. Então a energia solar entra, nosso 1, né, eu coloquei as traduções ali, energia solar, então tem os gases do efeito estufa, então parte dele escapa para o espaço, somente uma parte, né, da radiação infravermelha, que é basicamente a radiação responsável pelo calor. E parte dele fica retido devido a esses gases, principalmente gás carbônico e metano. Então, uma pequena alteração nas quantidades de gás aqui, esse equilíbrio fica diminuído e fica esquentando mais, como se fosse uma estufa de vidro, né? Então, o efeito estufa é por isso que o nome é efeito estufa. Então, esses gases aí têm essa propriedade de manter o calor dentro da atmosfera, e conforme eles aumentam demais a concentração devido à queima dos combustíveis e das outras atividades, principalmente desmatamento, né? Que o desmatamento ele retorna o carbono e não deixa ele ficar em forma de gás. As árvores, né, ao processo de fotossíntese. Então, você desmatando, você impede que esse carbono volte a ser fixado. E por isso que o desmatamento está relacionado também com o efeito estufa. Cada vez a gente tem menos florestas, então mais gás carbônico está na atmosfera. Além da queima, né? A gente não aproveita só a madeira. Na verdade, quando tira a floresta, você perde também... mata e gera ainda mais queima ainda, porque depois aquele resto de mato que ficou, a galera queima, e aí gera mais gases para efeito estufa. Bom, então demos uma boa contextualizada, né, nos efeitos principais. Vamos falar agora especificamente dos poluentes atmosféricos. Então eu retirei da resolução do CONAMA 491 a definição de poluentes atmosféricos. Então ela é um pouquinho variável das outras definições de poluição, mas tem a sua valia, né? Qualquer forma de matéria, quantidade, concentração, tempo ou outras características que possam tornar a ar impróprio e nocivo à saúde. É inconveniente para o bem-estar público, danosos materiais, a fauna e a flora e prejudicial à segurança e ao uso das propriedades ou atividades normais da comunidade. Então, uma definição bem ampla, né, de poluente atmosférico, mas muito útil aí para os nossos conceitos que a gente vai explorar.
Então, essa questão que eu deixei é porque, como eu dei uma introduzida aqui no CONAMA 491, durante muito tempo a resolução CONAMA 3 foi a que preconizou aí os padrões de qualidade do ar previstos no PRONAR, né, Programa do Ar. Né? Então, as concentrações de poluente abaixo, das quais se prevê o mínimo adverso bem-estar da população, assim como o mínimo dano à flora, a fauna, a flora e os materiais e ao meio ambiente em geral. Então, que ele já no comando da questão ele colocou também a definição de poluição. E nessa questão aí, o CONAMA 3, se entrar na internet lá, ele fala muito em padrões secundários da qualidade do ar, que é o nosso gabarito C. Só que ela ficou desatualizada porque não existe mais o CONAMA 3. Então, boa parte do CONAMA 3 foi revogado em função de uma legislação mais atualizada, que é o CONAMA 491, que nós vamos trabalhar aí. Tá? É uma evolução, obviamente, foi quase 20 anos e a ciência vai melhorando, até a parte de quantificação, assim como a gente viu na legislação de água, que tinha a portaria 36, depois a portaria 518, depois a 2914, depois a resolução 888, o CONAMA também, né? O CONAMA vai sofrendo, vai melhorando sempre, então o CONAMA 3, de certa forma, se transformou no CONAMA 491. Então, aqui, essa questão aqui, ela é bem pesada, né, para quem é da parte ambiental, então tem que estar com a legislação bem em voga, assim. Confesso para você que para ver os outros erros eu tive que consultar a legislação. Então, de acordo com a resolução CONAMA 491, o poluente atmosférico então, como a gente viu na definição, nosso gabarito B é qualquer forma de matéria, quantidade, concentração que torna o ar impróprio e nocivo à saúde e impede o uso do bem público. Certo? O nosso item A seria a qualidade do ar, né, o padrão de qualidade de ar, que é um instrumento de gestão de qualidade, determinado valor de concentração num poluente específico atmosférico, associado ao intervalo de tempo para exposição. Tá? Então, esse item A aí é o padrão de qualidade de ar. Se você olhar no artigo 2, lá tem todas essas definições no CONAMA. Lógico que por aspecto de espaço e tempo, a gente não vai conseguir ver toda a legislação, mas era bom dar uma olhada, é bom dar uma olhada lá para ter uma noção dessas definições. O C, o indicador da situação caracterizada pela presença de altas concentrações de poluente na atmosfera, é um evento crítico de poluição do ar. Tá? Às vezes tem um pico de poluição aí, que nem do vulcão, né? Um vulcão aí que entra em atividade e realmente faz uma concentração específica, ou até mesmo, né, queira ou não queira, uma explosão que nem aconteceu em Fukushima, ou mesmo em Chernobyl, né, foi um evento que jogou altas concentrações, né? Ou a tragédia de Bhopal na Índia também é outro exemplo que deu um problema na atmosfera, mas é uma situação pontual aí que é um episódio que tem que agir rápido. Indicador para um plano de ação contendo abrangência, identificação de fontes atmosféricas, diretrizes e ações com metas e prazos para implementação é o ICAR, que a gente vai ver no final da nossa aula aí, é o índice de qualidade do ar. E o item E, né, é o valor utilizado para fins de comunicação e informação da população, que relaciona as concentrações de poluentes, é o ICAR, tá? O item E é o ICAR. O D é o plano de controle de emissões atmosféricas, tá? O plano de ação é o plano de controle, o E é o valor de comunicação, é o ICAR, que a gente vai ver, né, como ele é calculado, como ele é feito e quais os parâmetros que envolvem a sua confecção. Então, o item D é o plano de controle de emissões atmosféricas e o E é o ICAR, índice de qualidade do ar. Bacana, né? Então, indo em frente, né, os poluentes atmosféricos podem ser classificados como primários, que são aqueles lançados diretamente na atmosfera, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos e óxido de nitrogênio. Tá? Às vezes, alguns óxidos de nitrogênio poderiam ser considerados também como secundários, mas a maioria da literatura considera ele primário. Então, são emitidos em geral aí, diretamente das fontes, né, quando é produzido. Já os secundários são formados por reações químicas na atmosfera sob certas condições. Então, isso que diferencia. Os primários são lançados direto e às vezes os primários na atmosfera sobre a ação de outros componentes, luz, tempo, né, de reação, eles reagem e formam outros tipos de poluentes que são secundários. Um exemplo mais característico aí seria a chuva ácida. Então, os primários, principalmente dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, por exemplo, na combustão de um veículo, né, automotor, quando eles entram na atmosfera, eles se diluem na água e o SO2 até vira um SO3 com oxigênio do ar,
reage, né, e forma, e aí ele vira ácido sulfúrico. Na verdade, então o chuva ácida é uma mistura de ácido sulfúrico e ácido nítrico, para ter uma ideia. Então realmente se formam essas reações. E aí são chamados secundários. Outro exemplo de secundário por exemplo, aqui no Brasil é muito comum usar álcool como combustível, então o álcool ele é um estado de oxidação, né, dos alcanos, lá da química orgânica, né, se transforma em aldeído, se transforma em ácido. Então ele às vezes sai vapor, né, e na atmosfera quente e tal, ele se transforma em aldeídos ou transforma em cetonas, e é também um poluente secundário. Essa questão aqui explora muito bem isso, ela é sutil, mas é muito difícil, né? Além do ozônio, são poluentes atmosféricos secundários. Então, óxido de nitrogênio e hidrocarbonetos são primários. Nitratos orgânicos e aldeídos. Perfeito. O B aqui, nitratos orgânicos e aldeídos. Tá? O C, hidrocarbonetos e aldeídos. Então, aqui os aldeídos são, mas os hidrocarbonetos é primário. Hidrocarbonetos e óxido de enxofre são primários também. E E, óxido de nitrogênio e óxido de enxofre são todos primários. Então, o nosso gabarito aqui ficou B. Daria, pelo material da nossa aula, fazer por exclusão, né? Tá? Os nitratos e aldeídos. Mas a gente sabe que os nitratos, os aldeídos, como eu expliquei, né, da combustão do álcool, os nitratos orgânicos também se formam devido à quantidade de nitrogênio, às vezes até de plantação, né, da nitrificação, formam os nitratos orgânicos e vão para o ar. Isso em forma de aerossóis. Então, o nosso gabarito, letra B. Aqui é uma questão que explora muito bem a parte de poluentes primários e secundários. Então, nesse sentido, é correto afirmar: os poluentes atmosféricos primários se formam na atmosfera por meio de reações que ocorrem na presença de certas substâncias químicas e determinadas condições físicas. Então, aqui ele trocou, né? O item A é atmosféricos secundários, que é a definição ali. Tá? Não é primário, primário é o direto. Então, a chuva ácida é consequência do encontro de poluentes primários com nuvens carregadas de vapor da água, sem que seja necessária qualquer reação química. Então, o erro aqui, né, lógico, os poluentes, há uma pequena reação, a gente vai ver na próxima questão, o SO2 formado, ele é pouco solúvel em água, então ele vai reagir com o oxigênio atmosférico, formar o SO3, assim como o monóxido de nitrogênio vai formar o NO2, e aí sim que eles vão ser diluídos na água. Então tem uma reação secundária, e esse é o erro, bem sutil, né? Os poluentes primários se transformam em secundários após 10 anos de atmosférica? Não, às vezes um poluente, um particulado, aí, que nem um metal, pode ficar muito tempo na atmosfera. Então não tem nada a ver. O D, que é o nosso correto, né? Os poluentes primários são aqueles lançados diretamente no ar, perfeito. E os poluentes primários são os primeiros que desaparecem na atmosfera. Muito legal essa aí, né? Mas está errada, tá? Porque primários é porque são lançados diretamente na atmosfera, não que são os primeiros que desaparecem da atmosfera. Então, até o português aqui, né, são os primeiros que desaparecem na atmosfera. Então, nosso gabarito letra D. Muito legal, ele explorou muito bem essa questão da definição de poluentes primários e secundários. Então, vamos ver agora, um por um, né, um item por item, os principais. Aí. Tem mais, tá? Mas aqui eu tentei pegar os principais ali da legislação do CONAMA 491. Então, monóxido de carbono é resultado da combustão incompleta. Lembre-se, a combustão completa, tanto da respiração quanto de chama mesmo, completa, geralmente produz o dióxido de carbono. Então, não confunda dióxido de carbono com monóxido de carbono. O monóxido só tem um oxigênio e o dióxido tem 2 oxigênios na molécula. Tá? Então, o monóxido é bem mais tóxico, tá? Ele é muito tóxico porque ele liga muito com a hemoglobina, porque a hemoglobina ela faz essa troca na nossa respiração entre o dióxido de carbono e o oxigênio. Então, como a ligação é fraca, toda vez que o ar, até por difusão, entra, então ele faz essa troca, mas é porque a ligação é muito fraca. Já o monóxido se gruda ao ferro da hemoglobina e não desgruda. Por isso que às vezes o pessoal morre aí com essa intoxicação de banheiro mal ventilado, né, que queima gás, né, para gerar calor, né, para esquentar a água, só que ele não está ventilado, então forma uma pequena quantidade, não precisa muito, não, mas já forma um ambiente tóxico, a pessoa vai esmorecendo, vai dormindo e não vai mais oxigenando e ela morre. Tá? Então é um poluente bem perigoso. Então, o seu anexo do CONAMA 491, a quantidade máxima, o limite, o parâmetro de qualidade é 9 ppm. Máximo, né, permitido. Uma questão explorando isso, né, o resultado da combustão incompleta de materiais fósseis em veículos, fábricas, siderurgias e refinarias. Como consequência, verificamos em altas concentrações casal morto por asfixias. E em baixas concentrações afeta o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e os pulmões.
Então, a descrição se refere ao monóxido de carbono no nosso item D. Tá? Os outros não têm muito a ver, são poluentes também, mas não tem em relação a isso, né? Em relação aí à quantidade, aos efeitos e que são gerados por combustão. Gabarito D, monóxido de carbono. Outro poluente, agora sim, o dióxido de carbono, até faltou a fórmula aqui, mas é o CO2. Então, ele, digamos assim, ele não tem aquela toxicidade, porque ele é próprio resultado da respiração dos seres vivos e quando faz uma combustão bem feita. Só que a gente está vendo o efeito dele, como está tendo muita atividade, né, muita poluição, muita população, perdão, né, e gera muita quantidade dele, altera os ppm da atmosfera e isso está fazendo o efeito estufa, junto com o metano, o óxido nitroso, o clorofluorcarbono. Mas ele, do jeito que a molécula é reformulada, né, o jeitão da molécula, né, ela consegue reter mais esse calor da forma infravermelha, por isso que ele é um dos mais importantes, junto com o metano, além do óxido nitroso e os CFCs. Então, faz o efeito estufa. Então, por um lado, ele nem se encontra na legislação como poluente, assim, nível tipo 10 ppm, por outro lado, o efeito dele global está sendo muito grande. E uma questão para ilustrar isso, né? Para minimizar o efeito estufa em uma indústria comprometida com o meio ambiente, deverá, em todas as etapas de sua produção, reduzir a emissão de gás carbônico, metano e óxido nitroso. Beleza, né? Então, com o nosso conceito aí. A emissão de monóxido de carbono, então, lógico que tem que diminuir a emissão de monóxido de carbono, tá? Mas o erro da questão é que o monóxido de carbono, ele não, digamos assim, não gera efeito estufa, tá? Ele é meio neutro para o calor. Então, essa é a diferença. Então, não confunda dióxido de carbono com monóxido de carbono. Então, o 2 está errado, o 3 está correto, os clorofluorcarbonos, como a gente viu. Então, nosso gabarito é letra A, 1 e 3. Emissão de gás carbônico, clorofluorcarbonos, metano e óxido nitroso, que são os principais gases em relação ao efeito estufa. Dióxido de enxofre. Então, esse é um dos responsáveis pela chuva ácida, como eu falei para vocês. Então, a hora que queima ele, né, vocês já viram, né, que antigamente começaram a vender um diesel com menos enxofre, né, começaram a produzir justamente por causa disso. Então, o diesel antigo ele tinha muito enxofre, moléculas de enxofre na sua composição, então quando ele queimava ele gerava CO2, né, enxofre mais oxigênio dá o CO2. E ele na atmosfera ali com moléculas de oxigênio, luz, ele vira SO3, que é muito solúvel na água. O peróxido de enxofre é muito solúvel e vira ácido sulfúrico. Tá? Então, por isso que hoje tem o diesel S50, né, porque diminuiu 500 ppm de enxofre para tentar diminuir essa poluição, uma das fontes de poluição do dióxido de enxofre. E tem limite na legislação, nosso CONAMA aí prevê uma concentração máxima aí de 20 microgramas por metro cúbico para uma boa qualidade do ar, limite máximo. Então, chuva ácida é um dos principais consequências da poluição do ar, sendo causada pela emissão de, a gente aqui viu, né, dióxido de carbono não reage, ele é neutro, assim como o monóxido de carbono. Óxido ferroso não, né, é pesado, óxido ferroso já é sólido. E nosso gabarito B, óxido de enxofre e de nitrogênio também. Essa aqui já é uma questão um pouquinho mais, com um pouquinho mais aprofundada, tá? Envolve conceitos de química. Então o comando dela é bem legal, eu deixei porque também ela explica muito bem, né, o efeito. Né? Um dos problemas derivados da poluição do ar é a precipitação ácida. Disse que a água da chuva é ácida quando seu pH é menor que 5,5. Uma vez que esse pH da água da chuva é em equilíbrio com o CO2 atmosférico, na chuva ácida encontra-se dissolvida quantidades apreciáveis de ácido sulfúrico e ácido nítrico, além de ácido carbônico. Então o ácido carbônico é um ácido muito fraco, ele fica em equilíbrio, e o ácido sulfúrico e o ácido nítrico são ácidos fortes, dá mais esse caráter ácido. Esta consequência da poluição industrial verifica-se em alguns lugares, com aumento de 1000 vezes a concentração hidrogênio-única da água. Então, considerando essa última afirmativa, o 1000, né, qual seria o valor de pH da água da chuva? Então, a resposta correta é 2,5. Como que chegou esse valor? Então, se ele diz que é 5,5, aqui já entra num conceito bem de química, né? pH log de H+. Então, o logaritmo de 1000 é 10 a terceira. Então, 3 unidades, 10 a terceira. Tá? Então, ele diminuiu 3 unidades. Como é 5,5 menos 3, ficou 2,5. Então, aqui, esse item aqui, por espaço, né? O item A era 3, o item B era 3,5. Então, eu já selecionei o item correto aqui, pH 2,5, devido a esse fato aí, que o pH ele é medido numa escala logarítmica, tá? Então, 1000 vezes é 3 unidades de pH, gabarito C. Lembrando que o pH é de 0 a 14,
O 7, mais ou menos próximo a 7, é um meio neutro, né, entre 6 e 8 é um pH ótimo ali, e os extremos, né, 12, 13, 14 são básicos, e os extremos menores, 3, 2, 1 são pHs extremamente ácidos. Temos também o óxido de nitrogênio, que a gente já viu, como junto com o SO3, né, eles formam a chuva ácida, tá? Então também atividades de queima de combustíveis fósseis. Quando entra o ar, né, no motor a combustão, geralmente entra nitrogênio também, né, o oxigênio é queimado, mas um pouco de oxigênio, apesar de ele ser neutro, ele também sofre um pouquinho de oxidação, então forma monóxido de nitrogênio, e aí junto com o oxigênio da atmosfera já faz algumas reações e produz NO2. Também na agricultura, a nitrogenação também são formados. Tá? E no CONAMA já prevê uma concentração máxima aí de 200 microgramas por metro cúbico ou 200 partes por bilhão de boa qualidade do ar dos óxidos de nitrogênio. São vários óxidos, NO, NO2, N2O2, tá? O nitrogênio ele vai formando vários compostos aí, tem uma química bem legal aí dos óxidos de nitrogênio. Outro poluente são os hidrocarbonetos, obviamente, né, quando a matriz energética aí é do petróleo, então gasolina, diesel, querosene de aviação, são todos derivados de hidrocarbonetos. E dentro dos hidrocarbonetos existem aqueles com anéis, né, não só os de cadeia linear, então tem BTX, que a gente chama, né, benzeno, tolueno, tiobenzeno, chileno, são formados os HPAs, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então a gente tem aqui o exemplo aí de um HPA aqui do lado, acho que é o fenantreno, esse desenho aí. Já determinei já HPAs, né, e a gente vai ver, né, a gente vai ver no particulado, a gente vai ver, tem uns filtrozinhos, e uma época tinha um colega meu de trabalho, que ele estava fazendo o mestrado dele, nesses filtros aí que avaliam o material particulado, e a gente tentou determinar o HPA que se formava nos filtrinhos. Tá? Então, também é um poluente gerado aí. E dentro desse particulado também tem os metais, por que pareça, né? A gente tem até qualquer figura da bateria aqui, né? Imagina uma bateria no ar, mas é só para relacionar com o chumbo. Então, são vários metais que estão relacionados, né, no particular, na parte sólida, quando a queima do carvão, a mineralização, e para indicar, escolher um chumbo. Tá? Então, tem uma quantidade de chumbo aí que não pode ter dentro do material particulado. Então, uma questão aí para a gente visualizar isso, né? Todos os poluentes citados abaixo possuem na legislação ambiental brasileira padrões que regulamentam suas concentrações máximas, exceto, então, a gente viu, tem monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, e o dióxido de carbono não tem limites, tá? Porque justamente ele se forma naturalmente, né? De que, então, sempre tem uma quantidade até na atmosfera, então, apesar de ele ser poluente para esse nível do efeito estufa, ele é gerado naturalmente, tá? Então, acho que é a grande dificuldade de você conseguir minimizar o impacto dele no meio ambiente. Então, gabarito B, dióxido de carbono. E voltando ao, talvez um dos parâmetros mais importantes, que ele vai ser útil também para fazer a qualidade do ar, é o material particulado. Então, o material particulado é dividido em três tipos de materiais particulados. Então, é um dos parâmetros mais importantes. Tá? Tem o MP10, que é 10 micra. Então, o número 10 seria a quantidade em micro, né, dele. Né? Então, é a partícula material sólido, líquido suspenso no ar, em forma de poeira, aerosol, neblina, tudo isso, e um diâmetro de 10 micrômetros. Mas como é que faz isso? Né? Então, esse paper que eu peguei aqui, que tem da foto, eu achei interessante porque ele tem a figura aqui de um aparelho que puxa, né, como se fosse uma bomba para determinar o material particulado, então ele vai puxando o ar com um certo período de tempo, tem uma técnica toda, e fica no filtro, tem um filtrozinho aqui na última figura, ó. Então você anexa o filtro, aí ele vai com diâmetros diferentes e você vai conseguindo medir isso, em geral faz por peso ou outra técnica, né? Mas também dá uma noção que o tamanho da caneta, o tamanho que é isso. Então é muito interessante isso. Então o padrão 10 tem o padrão 2,5, para vocês terem uma ideia, o tamanho que é isso, né? É mais ou menos 10 micrômetros, aí é 10 vezes menos que um fio de cabelo. Tá? Então o fio de cabelo tem cerca de 100 micrômetros, então 10 vezes menos, e o 2,5 que é bem mais fino, né? Imagine isso no pulmão, então é bem mais
fininho, aí, cerca de 3% aí do valor de um diâmetro médio de fio de cabelo. E por último, as partículas totais suspensões, né? Então, fuligem, aí, isso aqui fica preto, esse filtro aqui fica preto quando ele fica medindo. Então, para avaliar a qualidade do ar aqui em Curitiba, eu até entrei ali na internet e vi, mas eu sabia, devido ao fato desse meu amigo estar fazendo esse trabalho, ele conseguiu os filtros ali do lado da Praça Rui Barbosa, tem uma estação de tratamento ali, uma estação de monitoramento, perdão, monitoramento, né, do ar, da qualidade do ar, então fica sugando lá o ar, a bomba, e aí tem as medidas, e isso tudo é tratado e dado em forma da índice de qualidade do ar. E ele conseguiu esses filtros para ele desenvolver a tese dele. E aí então ele pesquisou metais e os HPAs. Então a parte de HPAs eu tentei fazer por cromatografia, né, dissolvia esse papel num solvente, filtrava e injetava na minha técnica lá que eu tinha que fazer HPAs em água, daí eu fazia também isso. E apareceu o fenantreno, apareceu os mais leves, pireno, apareceu os HPAs. Aí os metais eu não me lembro os resultados que deu, mas ele também conseguiu obter alguns valores. E para ter uma noção aqui, né, o método é tanto oficial, né, isso assim como a gente tem para água os Standard Methods, tem o EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, então tem toda uma técnica aí, tem um método, tem uma norma, deixei o link, né, dessa norma das fontes estacionárias, e aqui para dar mais ou menos uma noção, o tamanho do holder aqui, o PM, né, o comecinho, então são uma série de filtros, fica bombeando o ar e fica puxando, e esses filtros aí por um tempo você tira e faz suas medições. Aqui já é um aspecto já do comercial, de uma estação mesmo. Eu tirei de um material do IAP, que está disponível na internet, sobre a qualidade do ar de Curitiba e da região metropolitana. Está disponível para todo mundo, está no link, né? E aí tem a fotinho de um aparelho que também mede outros parâmetros, como é que é a sonda aí que tá montada. Né? E uma dessas da região, tem uma da região em Araucária, tem ali no centro de Curitiba, tem em vários lugares de Curitiba, eles fazem uma média para eles calcularem o índice de qualidade do ar, que é, como a gente viu, né, um valor utilizado para fins de comunicação e informação à população, que relaciona as concentrações dos poluentes monitorados aos possíveis efeitos adversos à saúde. Então, todos os parâmetros que a gente viu são colocados de uma fórmula matemática, alguns são utilizados, outros não, conforme o lugar que você está, conforme foram medidos, e gera um número que é o índice de qualidade do ar, que quanto menor, melhor é. Então, um número até 40 é um ar muito bom, de qualidade muito boa. E assim, sucessivamente, ele vai ficando cada vez pior, né? Moderado de 5 a 50. É muito correlacionado com particulado, material de partículas totais, o MP10, o MP2,5, quantidade de nitrato, né? Óxido nitroso, óxido de enxofre. Então, ruim entre 100 e 150, muito ruim 150 a 250 e péssimo aí acima de 250 a 600, aí já é um ar bem degradado, aí talvez tenha até que tomar alguma ação preventiva aí, como um rodízio ou diminuir a quantidade de carros, atividade industrial para conseguir baixar essa poluição atmosférica. E aí então, duas questões para finalizar, né? Um dos objetivos do monitoramento de poluentes atmosféricos, entre outros, são então uma geração de relatórios sobre a qualidade do ar numa região, a definição de instalação de alarmes para determinar os poluentes quando o nível do IQA chega a certos valores. O item 3 e 4 também são utilizados, mas assim podemos descartá-los, o 3 e 4, controle do processo poluidor e controle da eficiência ambiental do equipamento, como mais pontualmente, tá? O monitoramento poluente atmosférico seria mais em relação a uma poluição difusa, uma poluição geral. E esses dois itens aqui são processos pontuais, tá? Por exemplo, uma chaminé de uma fábrica, alguma coisa assim de um equipamento grande, por exemplo, uma indústria que produz bastante algum tipo de poluente. Por isso o item 3 e 4 não está correto. E 5, estudo a formação e degradação de poluentes na atmosférica, um estudo ao longo do tempo, né? É sempre útil para a gente monitorar como esses poluentes vão reagindo e transformando aí o índice de qualidade do ar. Então, no gabarito, letra A. E aqui eu deixei para ali, se a questão aqui tratou de uma fonte difusa, aqui nós tratamos de uma fonte pontual. Então, o uso de coletor isocinético é adequado para a amostragem de emissões atmosféricas de dutos e chaminés. Então, é bem pontual, né? O coletor isocinético, ele não é aquele ali que a gente viu, né? Que faz MP10,
2,5, MP10. Tá? O coletor cinético, em geral, você contrata uma empresa, por exemplo, tem uma indústria de café, por exemplo, e você vai lá instalar a chaminé, ver o quanto de poluente está. Então, para ele liberar o seu alvará, né, você precisa saber o quanto está poluindo. Então você instala em geral esse equipamento num duto, a chaminé da indústria, o principal dela, e faz as medições. Tinha um colega meu que trabalhava com isso, né, com amostragem de ar, então ele tinha até curso de escalada, porque muitas chaminés são altas, então você tem que fazer um curso, tem todo um esquema de segurança para você instalar lá o coletor cinético, instalar os sensores. Em geral, as chaminés mais modernas nas indústrias já tem um espacinho lá, como se fosse um buraco para você colocar todos os sensores lá que eles ficam monitorando, certo? Então, o coletor isocinético é o gabarito E aqui. Então, para emissões atmosféricas em duto e chaminé. Diferente da item B, né? E fica bem sutil aqui da estação de monitoramento de qualidade do ar, que é a que a gente viu em outras fotos. Então, a diferença é essa. Gabarito letra E, o coletor isocinético para emissões atmosféricas em dutos e chaminés. E é isso, chegamos ao fim de nossa aula, né? Nós vimos bastante sobre composição atmosférica, poluição do ar, poluentes primários e secundários. A gente viu principais poluentes, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, os efeitos, né? Então foi uma aula bem completa aí e bem geral sobre a qualidade do ar e sua importância. E espero que vocês tenham gostado e não deixem de consultar as referências aí para um aprofundamento nas questões. Muito obrigado. Chegamos ao fim de nossa aula de introdução às análises ambientais. Não esqueçam de fazer as atividades propostas, como a leitura complementar e o questionário no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos!